Bom dia, boa tarde e uma boa noite para você que está assistindo o nosso Jornal Nacional RH News. Hoje falaremos sobre um tema que parece coisa de filme, mas cada vez faz mais parte do nosso dia a dia e de onde trabalhamos: a inteligência artificial. O que é a inteligência artificial? Quando a gente ouve falar de inteligência artificial, pensa em robôs, máquinas inteligentes ou talvez até carros autônomos, mas na prática a inteligência artificial vai muito além disso. De uma forma simples, a IA é a capacidade que os sistemas computacionais têm de imitar a inteligência humana, ou seja, de aprender com dados, tomar decisões e até prever comportamentos. E o mais impressionante, tudo isso sem depender de uma ação direta de uma pessoa. Ela está presente nos aplicativos de músicas que sugerem nossas playlists, nos sites de compras que indicam produtos e até nas redes sociais que escolhem o que aparece no nosso feed. Mas por que falar de IA na gestão de pessoas? Para falar sobre esse tema, vamos falar com o nosso especialista Gabriel. É com você, Gabriel. Obrigado, Henrique. Falando aí dos nossos estúdios, e um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você, telespectador do Jornal Nacional RH News. Falamos sobre um pouco da IA na gestão de pessoas. Se a IA já está em tantos lugares, é natural que ela esteja chegando no RH, que por muito tempo foi visto como uma área operacional. Hoje, a gestão de pessoas tem um papel cada vez mais estratégico nas organizações. É justamente aí que a IA entra, para poder ajudar nas decisões mais rápidas, personalizadas e baseadas em dados. Desde selecionar candidatos de forma mais justa, até criar treinamentos sobre medida, a IA tem sido uma aliada para melhorar processos e resultados dentro das equipes. Agora vamos falar um pouco do contexto atual e o impacto da transformação digital. A transformação digital não é mais uma tendência, mas sim uma realidade. No setor privado, ela tem impulsionado a produtividade e a inovação. No setor público, representa uma oportunidade de modernizar serviços e otimizar recursos. Mas nesse momento, traz também novos desafios, como garantir a privacidade dos dados, como evitar que os algoritmos reforcem desigualdades e principalmente como equilibrar a tecnologia com a humanidade nas relações do trabalho, que vou deixar para os nossos outros especialistas poderem dar suas opiniões, poderem falar um pouco mais sobre a IA. Correto, Henrique? Fico com você aí no estúdio. Obrigado, Gabriel. Realmente, essas são algumas perguntas que vamos explorar ao longo dessa edição. Porque entender a IA na gestão de pessoas não é só falar de tecnologia, é falar do futuro do trabalho, da ética e, claro, das pessoas que fazem tudo isso acontecer. E agora, para aprofundar esses aspectos teóricos e mostrar como os principais autores e conceitos ajudam a entender esse cenário, eu passo a palavra para o nosso convidado, jornalista, o nosso mestre, Dr. Paulo. É com você, Paulo. Obrigado, Gabriel. Vamos falar das 3 fases do RH. De 1900 a 1945, a gente tem o RH 1.0. Aborda aspectos burocráticos e aspectos tecnicistas. O que são aspectos tecnicistas? Tecnicistas envolve padronização, foco em resultados mensuráveis, porém, há menos diálogo. E o RH 2.0? Ele vem de 1950 a 1990. Se no RH 1.0 o foco era no resultado independente da qualidade de vida do trabalhador, no 2.0 o foco é no desenvolvimento de pessoas dentro da empresa. Atualmente estamos no RH 3.0, que perigosamente busca automatizar todos os trabalhos que outrora estejam sendo feitos manualmente, mas com um tripé muito positivo, que é de inovação, sustentabilidade e criatividade. Como avaliar o cansaço de um funcionário demandando a necessidade de que ele precisa de férias, ou analisar o ganho em performance após o funcionário voltar das férias? Através do Business Intelligence, o famoso BI. Ele é feito em 3 etapas. A primeira é a garimpagem, a segunda é através do profissional minerador, que trata os dados, e a terceira é através do profissional de negócios, em que os números viram gráficos para subsidiar as informações dos gestores da empresa. Todo dado é informação, só que o dado sozinho não diz a direção. Se você pegar dados isolados
e adicionar dados de fatores internos e externos, você consegue subsidiar melhor a informação para que a tomada de decisões seja mais assertiva. O que são algoritmos? Algoritmos são linhas de códigos que os programadores escrevem para que qualquer software funcione. E como os algoritmos se conectam com a inteligência artificial? A inteligência artificial é um conjunto de códigos que os programadores desenvolveram que evoluem com o passar do tempo. Esse evoluir com o passar do tempo é chamado de machine learning. As máquinas continuam a aprender. Apesar de aptas para atividade fim, o sistema nunca está encerrado. Ele aprende. Damos como exemplo bens de consumo que estão, após o machine learning, se tornando serviços a serem prestados. Qual é a diferença do bem de consumo para um serviço a ser prestado utilizando o machine learning? O carro sem motorista, porque ele está apto à atividade fim. Não quer dizer que ele não vá cometer erros, mas ele está muito aberto aos aprendizados locais, significando que, caso aquela cidade tenha por hábito não dar seta, ele vai reprogramar todo o seu sistema para atuar naquela área, baseado na informação de que aquela cidade não tem o costume de dar seta. O sistema se encerra aí? Não. O sistema continua aberto e se atualizando permanentemente através do machine learning, porque aquela cidade pode, por um milagre, começar a dar seta futuramente. Então, todo o sistema que utiliza inteligência artificial, ele está apto à atividade fim, mas o seu sistema nunca está encerrado, continuando a aprender. O que é Business Partner? Significa que o RH é parceiro dos gestores, com cultura em resultados, participando ativamente. O RH, ele entende que para ser estratégico é preciso gerar resultados, é preciso criar um link com a estratégia, com o business do negócio, o objetivo estratégico geral da empresa. E o planejamento estratégico diretivo, para se atingir metas maiores, faz o RH enxergar que ele não é apenas um parceiro, como também um fornecedor. E é um fornecedor de todos os outros setores da empresa. Todos os outros setores da empresa são clientes do RH. Por isso o RH é um business partner. People Analytics. People Analytics é uso de dados e análises para decisões estratégicas na gestão de pessoas. Coletar, analisar, interpretar. E o que isso faz? Otimiza processos. Para quem tem comércio, olha só, prevê resultados, identifica tendências através de métodos analíticos e estatísticos. Você sabia que o monitoramento de processos, desde recrutamento e seleção até a saída do colaborador, gera uma infinidade de dados? E esses dados não ficam soltos, eles são encaixados em categorias a que chamamos de indicadores. Eu vou citar alguns exemplos de indicadores que são muito utilizados nos recursos humanos e que podem ser otimizados através do uso da inteligência artificial. Tempo médio de contratação para determinado cargo, horas de treinamento por colaborador. Aqui eu tenho uma estatística. Horas de treinamento por colaborador tem como média nacional no Brasil 2 horas por mês. Porcentagem de colaboradores capacitados, indicador de engajamento. Através desse indicador você analisa a satisfação. Então, quando você vê um indicador chamado engajamento, ele mede a satisfação do colaborador em relação ao que a empresa oferece. Avaliação de desempenho, performance, ela também identifica potenciais. Como a inteligência artificial pode ajudar o RH? Na hora de demitir alguém, você pode ficar com essa vaga em aberto por muito tempo, porque ele pode ter competências que o seu banco de currículos não tem nenhum candidato. Mapear isso manualmente é muito mais difícil. Se você tem inteligência artificial aliada ao RH, ela mapeia todas as competências do funcionário ativo com as competências informadas no banco de currículos, evitando que aquela vaga fique em aberto e
tornando possível fazer um plano de desenvolvimento para possíveis substitutos. A ideia é que a inteligência artificial futuramente torne o currículo obsoleto, porque o passado é fixo. Então, questiona-se, será que é necessário trazer esse funcionário desempregado, gastando com ônibus, dispondo várias manhãs do seu tempo para fazer entrevistas repetidas e sempre aquelas entrevistas primárias com informações que já poderiam constar num histórico tal qual o SPC Serasa? A ideia é que a inteligência artificial torne o currículo obsoleto neste aspecto. A gente pode, inclusive, neste cadastro, fazer uma redistribuição através de indicadores. Se, por exemplo, eu quero contratar alguém para a área de finanças, eu seleciono ali 3 competências de finanças. E essas 3 competências de finanças me elencaram José em primeiro e Renata em segundo. Mas eu estou na dúvida entre o José e a Renata. Os currículos dos dois me parecem muito iguais, eu não estou conseguindo desempatar. A inteligência artificial não me tranca, porque eu escolhi 3 indicadores na área de finanças, mas eu posso colocar um indicador da área de comportamental, como por exemplo, proatividade. E aí eu reorganizo, podendo colocar a Renata em primeiro, como podendo sumir com a Renata e o José. A inteligência artificial também é muito útil na questão da equiparação salarial, porque a gente pode receber currículos em que o último salário do candidato poderia estar muito acima da média do mercado pelas competências que ele desenvolveu, como muito abaixo. Então, a inteligência artificial também é muito útil para que eu possa equiparar os salários em relação ao mercado e analisar se eu quero pôr um pouquinho a mais, se eu quero ofertar um pouco a menos, e tudo isso de forma automatizada. A inteligência artificial vai fazer desaparecer o RH? Não, porque muitas vezes quando a linguagem corporal engana, é só o feeling do ser humano que consegue identificar algumas coisas. E a inteligência artificial trabalha com a generalização. A generalização, ela é perigosa, porque se considerada isoladamente, você vai pegar um funcionário que tem uma pontuação grande por mais competências e por mais habilidades, sendo que talvez aquelas competências e habilidades nem são necessárias para a sua empresa. Nenhuma empresa é igual a outra. A inteligência artificial, ela é uma aliada, é um recurso adicional. Ela traça perfil, eficiências, deficiências daqueles que já são contratados. Ela desafoga o RH, porque ela pode tomar para si o operacional, onde o funcionário pode consultar o seu período de férias, para a disponibilidade do período de férias, necessidade de licença médica, desafogar o RH para que o RH deixe de ser um setor operacional e se torne um setor estratégico. E uma curiosidade sobre a inteligência artificial nos recursos humanos é que ela aparece de forma invertida a que a gente está acostumado no chatbot ou em conversas pelo WhatsApp com empresas. Por que invertida? Porque a IA nos recursos humanos ela é utilizada na fase final para ajudar a triar centenas ou milhares de candidatos. E inclusive verifica se aquilo que foi dito na entrevista condiz com o que aparece nas redes sociais do candidato. Isso se chama levantamento de perfil. Então, uma última dica: se o seu currículo é bonito, feito em PDF, cheio de imagens, gráficos, cuidado, a inteligência artificial está eliminando esses currículos mais bonitos, coloridos e modernos, porque ela não consegue ler imagens. Escolha o currículo tradicional com texto, porque aí o seu currículo não será desclassificado. Bom dia! Agora que já entendemos os principais conceitos sobre o uso da inteligência artificial na gestão de pessoas, chegou o momento de mostrar como tudo isso se traduz em ações concretas no setor público e privado.
A inteligência artificial tem se consolidado como uma ferramenta estratégia na área de recursos humanos, atuando em treinamento, recrutamento e seleção, avaliação de desempenho e desenho de cargos, seja por meio de plataformas digitais, assistentes virtuais ou soluções analíticas. A IA tem sido aplicada com o objetivo de tornar os processos mais ágeis, inteligentes e eficazes. A seguir, vamos conhecer 3 exemplos reais que mostram como a IA está revolucionando a gestão de pessoas na prática. Um dos maiores exemplos do setor público é a plataforma sougov.br, desenvolvida pelo governo federal. Ela digitaliza a vida funcional de servidores ativos, aposentados e pensionistas, oferecendo acesso rápido a serviços como contra-cheque, férias, aposentadoria e atualizações cadastrais. O destaque fica para o chatbot com inteligência artificial, que realiza atendimentos automatizados e personalizados, diretamente pelo site ou aplicativo, usando a conta gov.br. O resultado é mais agilidade no atendimento, redução de custos operacionais e maior autonomia para os servidores, além do alívio de carga horária de trabalho dos setores de RH. Vamos conferir agora um breve vídeo que mostra como essa plataforma funciona na prática. Eu sou servidora federal e uso um único canal de atendimento para fazer tudo o que preciso quanto à gestão de pessoas, sem necessariamente me deslocar até a minha instituição. Conheça o sougov.br. Com ele, consulto o meu contra-cheque e a prévia do 13º. Atualizo meus dados e programo as minhas férias pelo aplicativo. Assim, fico livre para produzir mais e melhor. Faço a prova de vida em qualquer lugar, sem perder tempo com deslocamento ou filas. Tenho mais espaço para família, amigos e outros projetos pessoais. O serviço público se moderniza constantemente e a transformação digital alcança cada vez mais a gestão de pessoas, promovendo facilidade e acesso simplificado às minhas informações. sougov.br. Simples e digital para você. Outro caso relevante vem do Tribunal de Justiça do Maranhão, que tem investido na capacitação dos servidores da área do RH para o uso estratégico da inteligência artificial. A iniciativa é conduzida pela Escola de Magistratura e tem como objetivo preparar os profissionais para atuarem de forma crítica, ética e eficiente com o uso de novas tecnologias. Essa ação evidencia um ponto essencial. A transformação digital não depende apenas de aquisição de sistemas tecnológicos, mas do desenvolvimento de competências humanas para operá-los com responsabilidade. No privado, um dos casos mais emblemáticos é a parceria da GUP e a Embraer no uso da IA para recrutamento e seleção. A tecnologia utilizada analisa os currículos, a resposta dos candidatos e os critérios definidos para a vaga. Em segundos, ela ranqueia os candidatos com maior afinidade, agilizando então o processo seletivo. O impacto foi significativo. A Embraer reduziu o tempo de contratação, aumentou a diversidade nas seleções e elevou a assertividade das contratações. Um ótimo exemplo de como a IA, quando bem aplicada, pode tornar os processos de RH mais justos, ágeis e eficientes. Esses casos demonstram que a IA já é uma realidade concreta na gestão de pessoas e que seu impacto pode ser altamente positivo, seja promovendo autonomia ao servidor, como no sougov, desenvolvendo competências no setor público, como no Tribunal de Justiça do Maranhão, ou até otimizando os processos seletivos, como podemos ver no caso da parceria entre a GUP e a Embraer. A inteligência artificial está transformando a gestão de pessoas, mas como toda tecnologia, a IA traz desafios importantes que precisam ser debatidos com responsabilidade, e é justamente sobre esses desafios e controvérsias que vamos falar agora. Eu passo a palavra para o Arthur. Bom, quando falamos em inteligência artificial, surgem muitas promessas, mas também preocupações, entre elas as questões éticas. Dentre elas, o viés algoritmo, por exemplo, acontece quando a IA reproduz preconceitos já existentes nos dados. Outro ponto delicado é a privacidade. Quem controla os dados que a IA utiliza realmente é para se pensar. E claro, a substituição de empregos por máquinas e o medo real em várias áreas, principalmente nas funções repetitivas. Realmente, com a nova, vamos dizer assim, terceira revolução industrial, tem preocupado bastante gente. Além disso, implementar IA em órgãos públicos é um grande desafio ainda. Faltam recursos, capacitação e até estrutura tecnológica.
para que essa revolução chegue com qualidade e sem desigualdades. O nosso jornal falou com um dos especialistas em tecnologia de inteligência artificial. Ele diz o seguinte, abre aspas, aqui no Brasil já temos leis como as LGPD, que protegem informações pessoais usadas por sistemas de IA, fecha aspas. Logo mais abaixo ele diz o seguinte, mas ainda faltam regras específicas para garantir que os direitos trabalhistas sejam respeitados, especialmente quando máquinas começam a interferir no trabalho humano. E por último, ele diz o seguinte, precisamos avançar para que a IA seja uma aliada, e não uma ameaça. Bom, ficamos por aqui. Essa foi a nossa reportagem especial sobre os desafios da inteligência artificial entre os avanços e dilemas. Mas o importante é garantir que a tecnologia sirva ao ser humano, com ética, inclusão e responsabilidade. Até a próxima. E assim encerramos mais um Conexão RH News. Lembrando, a IA pode transformar o RH, mas cabe a nós decidir como. Mais controle ou mais humanidade. Que a tecnologia nos una, e nunca nos substitua. Até a próxima.